E aí, meus amigos, vamos pacificar esse país? Então vamos lá? Com a nossa CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, vídeo 57, hein? 57. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. E aí vocês vão saber por que eu falo isso e por que eu falo Minas Gerais, um estado de espírito. Então, pelo título aí, vocês já viram que nós vamos abordar mais um pouco sobre aquele assunto do aeroporto em Roma, envolvendo Alexandre de Moraes, né, e 3 turistas lá brasileiros. Por que eu estou trazendo isso de volta? Porque eu não ia trazer não, viu, gente? Mas aí começou a surgir esse papo de que, vamos investigar o rapaz lá da agressão, apreensão de celular e, sabe, complicou aquilo lá, ficou coisa assim. Aí o outro entrou no discurso, atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu falei, opa, então vamos colocar na CCI, vamos investigar, né? Porque quando fala que é atentado contra o Estado Democrático de Direito, interessa a CCI. E aí nós vamos apurar com vocês, eu e vocês, né? Nós aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, não sou só eu, são vocês também, vocês fazem parte, e vocês são uma plateia privilegiada, viu? Porque, olha, não é todo mundo que tem esse privilégio de acompanhar a CCI, não, viu? Nós estamos aqui, temos um público seleto, mas não é muita gente que acessa a gente, não. Então, vocês estão participando de um movimento histórico, que é a Comissão Cidadã de Inquérito, a primeira que nasceu na internet, né? Vamos supor, e que está trazendo, né, a verdade para você, para pacificar esse país. Essa que é a coisa mais importante. A nossa proposta aqui não é derrubar nem A nem B, é trazer a pacificação, é entender esse Brasil. Então vamos lá? Tem que falar muito não, que tem muito recorte aqui, senão a gente fica muito extenso. Vamos lá? A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o casal acusado de agredir o ministro Alexandre de Moraes e seu filho na Itália, no aeroporto de Roma. O empresário Roberto Mantovani e a esposa Andréia prestaram depoimento na sede da PF em Piracicaba, no interior de São Paulo. Segundo o advogado do casal, o empresário admitiu que houve um desentendimento no aeroporto de Roma, mas negou a agressão ao jovem. A reportagem é de Bruna Macedo. O casal chegou em 2 veículos com vidros escuros e acompanhado de um advogado. Roberto Mantovani Filho e a mulher Andréia Mantovani prestaram depoimento separadamente. Primeiro, ele foi ouvido e negou que tenha agredido o filho do ministro Alexandre de Moraes. Ele nega, tem havido empurrão, ele diz que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa, como eu disse, que ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas, muito desrespeitosas à sua mulher. E essa pessoa seria o filho do Alexandre de Moraes? Posteriormente, teria sido dito a eles tratar-se do filho do ministro Alexandre de Moraes, mas é algo que eu não sei dizer se de fato é filho dele. A discussão por conta de espaço numa sala VIP sem qualquer conotação política. Os dois são investigados pela suposta agressão à família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, na sexta-feira passada. Moraes, que havia participado de uma palestra na Universidade de Siena, teria sofrido xingamentos e o filho teria sido atingido por um tapa ou empurrão. O outro suspeito, Alex Zanata, genro dos Mantovani, também prestou depoimento no domingo e negou a participação na confusão. O empresário Roberto Mantovani Filho, de 71 anos, já foi candidato a prefeito de Santa Bárbara do Oeste pelo PL, partido do ex-presidente Bolsonaro. Atualmente está no PSD, mas a sigla informou em nota que vai expulsá-lo. Até agora o que nós temos? Narrativas, né? Lembra que eu te falei, a dificuldade para se chegar a essas imagens? Vocês falaram assim, João, tem uma segunda história. Aí eu falei, tem, mas cadê as imagens? Não tem imagens ainda, né? E não sei se alguém tem interesse que essas imagens apareçam. A gente tem aí narrativas, né? E mesmo o Alexandre de Moraes não fala nada. E vamos entender isso. Você viu a reportagem, né? Tentando associar o fato a Bolsonaro. Gente, como é que eles dão um nó, né? Eu falo para vocês,
nosso papel aqui da Comissão Cidadã de Inquérito é muito mais desafiador do que vocês pensam, né? Vocês entendem isso, né? Aí, vamos lá, vamos entender essa colocação, porque a CNN foi lá, falou, e a CNN, não, né? Acho que as outras emissoras também, dessa mídia aí maiorzinha, né? Falaram isso. Foi candidato a vereador, quer dizer, foi candidato pelo PL. Vamos entender isso. E ele fez campanha com Lula em Santa Bárbara. Conta essa história aí pra gente, Mônica. Então, ficou até com um sorriso amarelo, né? A UOL, por exemplo, teve que citar. Ele fez até campanha para o Lula. Gente, a mulher foi candidata a vereadora pelo PT, Santa Bárbara. Sim, com apoio do Lula. Olha só, aonde que eles foram amarrar a égua? Vamos ver a imagem aqui, olha. Percebe, gente? Maria Alice Montalvani. Olha o número da candidatura dela. Número 13.022. Maria Alice Montalvani. Olha aí o tamanho do escândalo. Ah, mas João, 22 é PL. Sim, 22 é PL. Não é? Mas, gente, eu sempre falei para vocês, Bolsonaro, ele está no PL. Bolsonaro é um candidato avulso. Ele nasceu do anseio popular. Né? Ele começou no PS. Quando ele saiu candidato a presidente, que ele começou a formular uma proposta para presidente, ele não tinha um partido que desse guarida para ele. Ele foi conseguir aonde? No PSL, um partido insignificante. Depois que ele se elegeu, né, ele perdeu o controle desse partido. Ele inchou o partido de apoiadores, né, mas não conseguiu. Aí foi para uma sigla mais estável, que é PL, que é uma sigla de centro. Né? Porque existe no Brasil o seguinte: você tem a direita, né, você tem a esquerda e você tem o centro. Então vocês têm o partido de oposição, partidos de situação e partidos de posição. O que é o partido de posição? É aquele partido que está no centro. Tá certo? Quem quer governar precisa o quê? Precisa entrar no consenso. O consenso é aonde? É a mediana. Você tem que atender, olha, eu estou com você aqui, estou com você ali, eu entendo, então eu tenho que ter maioria. Então você tem a esquerda, você tem a direita. Quando a direita quer governar, o que ela tem que fazer? Ela tem que buscar um apoio do centro, porque ela não consegue chegar na esquerda. Então ela vai buscar o centro, que é o mediano. Entendeu? Mesma coisa a direita. Quando ela quer governar sozinha, ela não consegue. Então ela vai buscar o apoio aonde para ter maioria? No centro. E o PL é um partido de centro, sempre foi. Tá certo? E aí nós vamos entender a história do PL agora a partir desse vídeo. Então, o primeiro escândalo que a gente tem é esse. Que a narrativa que foi colocada é que, o rapaz foi candidato a prefeito pelo partido do Bolsonaro. Tá, partido do Bolsonaro. Para mim, o partido do Bolsonaro é o Bolsonaro. Entendeu? Ele está no PL. Agora, aí, até entender essa história, né, nós temos que entender. Essa aí, Maria Alice Montalvani, número 13.022, candidata a vereadora pelo PT. É uma petista, tá certo? Então vamos continuar avançando, porque aí vocês vão entender por que eu falo que a CCI tem um papel importante. Porque a gente tem que pacificar esse país, gente. E olha, quando eu falo que nós estamos em São João del Rei, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, entendeu? A gente não está brincando, não. A gente está falando porque a gente tem, né, vamos supor assim, um histórico disso. Né? Minas é um estado de espírito. Então, Minas está sempre no peso da balança quando ela quer fazer, quando o Brasil começa a tremer, Minas é que aparece. É Minas que faz o contraponto. Sempre foi. E vocês vão entender isso. Vamos lá? Vamos lá. Então tá aí a Marice Montalvani, né? E aí você tem isso aqui. Ele aconteceu na Itália. Vou botar o áudio aqui para vocês entenderem. Vai chegar aqui. Bom, a agressão ao ministro Alexandre de Moraes e à família dele aconteceu na Itália, onde ele estava dando uma palestra.
O evento foi promovido por uma faculdade de Goiânia, condenada agora em maio na justiça por financiar a divulgação de fake news que defendiam os medicamentos do kit Covid, tipo ivermectina e cloroquina, e no mesmo processo foi condenada a indústria farmacêutica do mesmo grupo, que ganhou R$500 bilhão vendendo ivermectina. A palestra aconteceu na Universidade de Siena, na Toscana, só que o evento não é promovido por esta universidade italiana, mas por uma faculdade do Brasil, de Goiânia, a Unialfa, que tem 2 cursos de direito. Alexandre de Moraes integrava uma lista de 31 palestrantes convidados. 20 eram do Brasil, sendo 11 da própria Unialfa. A Unialfa é parte do grupo goiano José Alves, que, entre outras atividades, tem uma indústria farmacêutica, a Vitamedic. O diretor da Vitamedic foi chamado a depor na CPI da pandemia. Os senadores pediram a quebra de sigilo telefônico e fiscal do presidente do grupo, evitada por mandado de segurança impetrado no Supremo. Olha, desde que a agressão veio a público, a gente condenou a agressão a Alexandre de Moraes, hoje de novo. Só que a gente foi apurar a programação de Moraes na Itália e descobriu esse negócio, essa história inacreditável, que o ministro que combate as fake news, o ministro que mostra seu lado mais furioso contra o negacionismo, o terraplanismo, contra a empulhação, esse ministro é convidado por um grupo que espalhou fake news, que lucrou com a fake news, que foi condenado por fake news de Covid, e ele aceitou o convite, levou a família junto. Não dá para acreditar. Se você quiser ganhar dinheiro em Brasília, quem sabe montar uma agência de viagem só para atender togado brasileiro que viaja para falar no exterior. De repente fica rico. E aí, José? Deixa eu ver se tem um restinho aqui, peraí. Não, vamos comentar isso aí. Tá bom. A gente pode pensar na narrativa também, porque que imbróglio, hein? O rapaz vai com a família para a Europa, numa cidade turística, né, para fazer uma palestra numa faculdade. Não é a faculdade que promoveu, era tudo promovido pelo Brasil. A faculdade que promoveu era aqui de Goiânia, entendeu? E só levou palestrante do Brasil, quer dizer, a maioria do Brasil, 20, sei lá o que, entre eles Alexandre de Moraes. E aí você tem o quê? Ela é envolvida num esquema, porque o dono dessa universidade é o cara da empresa que produzia ivermectina. E que o Alexandre de Moraes tinha um processo que está nas fake news. Ou seja, você tem um cliente, você é, né, o juiz de uma causa em que o réu está te patrocinando um evento para você fazer palestra ou turismo, né? Porque eu entendo, cara, não é errado fazer turismo lá na Europa, não. Até porque, sabe, eu acho que os ministros da Suprema Corte estão vivendo uma espécie de prisão sociocultural. O que é uma prisão sociocultural? Eles têm esse conforto, essas regalias todas, mas eles estão prisioneiros de um status quo, porque eles se desgastaram tanto com esse negócio de agir fora das 4 linhas, ou melhor, agir fora dos autos, agir, politizar o judiciário, que eles acabaram criando uma própria situação em que eles ficaram prisioneiros, da sociedade. Então, eles não têm esse conforto para andar no Brasil, assim, na rua, aquele conforto todo. Vamos fazer turismo na Europa, vamos pegar lá, patrocinado por uma... Nem vou comentar isso mais. Então tem que se apurar. Será que tem alguma coisa? E aí a gente pode criar expectativa também, assim como eles criaram, é candidato, a pessoa que é candidato pelo partido do Bolsonaro. E aí a gente pensa assim, será que existe aí alguma coisa mal republicana, né? Olha, você é réu de um processo, você tem que pagar multa, eu posso aliviar, sabe? A gente fica com essas coisas na cabeça. Banca um turismo aí para nós. Quer dizer, fica tudo nisso. E realmente, se aconteceu esse imbróglio ali
no aeroporto, e se realmente houve ali alguma coisa que possa realmente, as imagens possam realmente comprometer o filho do ministro. Então, esse imbróglio todo, talvez, olha, isso aí vai a público, vai ser ruim para nós, mas o pior não é isso não, o pior que chamou a atenção para esse passeio dele. Aí onde é que nós vamos chegar? Né? Então agora, entendam por quê, né? Hoje a gente precisa tanto, né, da participação cidadã, porque o Brasil está precisando disso, gente. Está precisando de recuperar, né, a normalidade, devido ao Estado Democrático de Direito, é uma coisa que é uma conquista para a gente. Nós temos que buscar isso aí, que a gente só tem isso no discurso deles, mas na prática, nós, cidadãos, é que vamos ter que buscar esse devido processo legal, esse Estado democrático de direito, né? E a CCI está aqui para isso. Por isso que vocês não podem nos abandonar. Aí eu deixo a chave Pix, jpnoticias@gmail.com, qualquer valor, gente, que vocês puderem mandar, tá? Isso que vocês estão fazendo, toda vez que chega um Pix aqui, né, eu agradeço, né, peço uma bênção para vocês. Por quê? Porque eu estou podendo me dedicar a esse trabalho. Que eu sei que essa briga é minha, mas é de vocês também. Que é o quê? Pacificar esse país. Né? Você não está vendo isso em lugar nenhum. Você vai ver isso aqui. Então vamos entender por que a gente quer isso. Por que nós estamos na frente desse processo? Porque Minas é um estado de espírito. Em primeiro lugar, eu estou convencido que há um excesso de presença do Estado na vida do cidadão brasileiro. Quem que é esse aí? Aureliano Chaves, mineiro. Quem que ele era? Vice-presidente do general João Batista Figueiredo, meu xará, João Batista Figueiredo, o último presidente do regime militar, aquele que fez, né, a abertura política para o processo de democratização e eleições diretas para presidente. Quem que ele tinha como avalista para poder fazer essa transição? Um vice-presidente mineiro. Era Minas dando essa retaguarda, sabe? Para quê? Para que o Brasil passe de um estado para outro sem turbulência. Então escuta mais sobre Aureliano Chaves, um mineiro na política. Excesso de presença do ponto de vista da regulamentação. A economia brasileira é uma economia administrada, nunca foi uma economia de mercado. É uma economia terrivelmente administrada. Em segundo lugar, há excesso de presença do Estado que concerne à tributação. O perfil da tributação no Brasil é um mau perfil, em que se sobrecarrega fundamentalmente o pequeno agricultor, o pequeno comerciante, o pequeno industrial, o pequeno empresário, o pequeno assalariado, de modo geral. Diz, mas tem isenção. Sim, mas tem uma faixa de assalariado, que na realidade é assalariado, não tem renda específica, que paga tributos, de imposto de renda excessivamente elevado. Nós temos a mania da alíquota. É mais fácil atuar sobre a alíquota do que ter uma visão de conjunto mais ampla e mais realista. E há excesso de presença do Estado na atividade econômica. Hein? O discurso do vice-presidente do último governo do regime militar, um mineiro, civil. E olha o discurso dele, atualizadíssimo. Então, Minas é um estado de espírito. Quando eu falo para vocês, eu não falo brincando. Agora vamos entender. Outro mineiro. Então, você sai de um regime de governos militares, mais ou menos 20 anos, né, para entrar no regime civil, né, com eleições diretas. Então, quem que vai ser o agente público que vai avalizar, o homem público que vai avalizar essa transição? Que seria uma transição de um momento que podia trazer turbulência para o país. Outro mineiro. Da onde? Daqui de São João del Rei. Tancredo Neves. Então escuta um pouco sobre o espírito de Minas. Mas só a política dá ao homem toda a sua plenitude, o sentido da sua dignidade. E o governo ideal para o Brasil
seria realmente aquele que pudesse conciliar o sentido da renovação social de Vargas com o sentido do desenvolvimento econômico de Juscelino Kubitschek. Acho que esses grandes líderes se completavam. O Getúlio antecipou Juscelino e Juscelino só foi possível. Agora, presta atenção nessa imagem que vocês estão vendo. Getúlio Vargas, que foi um homem que governou o país por muito tempo, trabalhou reforma trabalhista, conseguiu muitas conquistas, foi ditadura, foi democracia, né, entrou para a história, e olha quem estava dando retaguarda para Getúlio Vargas. Um mineiro, Juscelino Kubitschek. Outro mineiro, Tancredo Neves. Então, é a presença de Minas que dá esse respaldo, essa sustentação, porque os mineiros, eles têm um entendimento de Brasil. Por quê? Porque Minas está no centro do Brasil. Minas escuta o Brasil. A voz de Minas é a ressonância do que pensa o Brasil. E mineiro é espiritualizado, ele é desprovido de interesse material. Então, são lideranças que trazem realmente um conceito, né, de cidadania. Vai vendo. Tá gostando? Então vamos lá. Possível porque teve antes dele Getúlio Vargas. Não vamos iludir o trabalhador, dando a ele falsos salários, salários meramente numéricos, que vão sempre tendo, com o crescimento da inflação, cada vez menos poder aquisitivo. A viagem revelou várias coisas. Primeiro, a comitiva. O doutor Tancredo fez uma comitiva de 7 pessoas. Não aceitou a oferta de um avião especial para isso. Viu? Que diferença? Nós estamos vendo o Lula aí viajando, querendo um avião novo. Tancredo Neves vai de avião que não é especial. E com 7, a comitiva dele é só 7. Não quero economia, gente. Eu quero ser prático. Então, esse é o espírito mineiro, desapego, né? Eu, por exemplo, sou um camelô hoje. Estou com a minha banca parada porque eu tenho que me ajudar. Quer dizer, tenho que ajudar vocês a entender esse país. E se vocês não me mandar o Pix aí, eu não tenho essa oportunidade de ajudar vocês. Mas assim que a gente resolver isso, eu volto para minha banca de camelô, desprovido de ambição material. Esse é o espírito do mineiro, né? Agora, outro mineiro, Itamar Franco, o presidente da redemocratização, porque ele foi vice, ele entrou como vice, foi o primeiro candidato a vice-presidente junto com Fernando Collor, a primeira eleição direta para presidente depois de 5 anos de governo militar. Então, aonde que Collor foi buscar um contrapeso, uma avalista, uma retaguarda para ser presidente? Em Minas, em Itamar Franco, daqui de Juiz de Fora. Um mineiro também espiritualizado, desprovido de valores materiais. Então vamos ver. Sou um homem simples, de origem simples, de vida simples. Itamar chegou à presidência pelo chamado golpe do destino. Foi mais um golpe de sorte quando Fernando Collor, o presidente, despencou do poder pela força de CPIs e pela pressão política e popular. Itamar era o vice e teve apoio de militares, de empresários, da direita, do centro, da esquerda e da imprensa. Legitimou-se e fez uma transição pacífica e de bom termo, marcada pelo real. Foi o homem que estabilizou a economia. E ainda tinha na sua equipe econômica Fernando Henrique. Então, o Itamar Franco, com 2 anos de governo, né, segurou a rédea na hora que deu o impeachment do presidente, que podia desestabilizar o Brasil. O mineiro conseguiu o aval do Brasil inteiro. Estabilizou o país, entregou o país para o Fernando Henrique, com a economia sanada, entendeu? Com uma moeda forte.
E ele é o cara que foi embora, sem bens materiais, um cara simples. Uma das metas dele foi colocar o Fusquinha, voltar com o Fusquinha. E ele foi, né, uma pessoa que merece seu lugar na história. É Minas avalizando nas horas mais difíceis. Outro mineiro, José de Alencar, o vice-presidente da aliança entre o capital e o trabalho. Há muito tempo o PT queria ser governo. O Lula tentou 1, 2, 3, 4 vezes, não conseguiu. Até que um mineiro falou assim, olha, vamos dar uma chance para vocês. Vamos fazer uma aliança, capital e trabalho, e vamos sustentar essa governança que vocês querem fazer. Experimentar essa receita que vocês estão trazendo. Então, dos 2 governos de Lula, ele conseguiu o quê? Estabilidade, por quê? Porque ele tinha um mineiro, Itamar Franco, um cara simples, um empresário de vida difícil, construiu um patrimônio com indústria, trabalhando, né? E que foi a mola mestra, que deu sustentação para o governo. Então é Minas de novo, segurando, né, o Brasil. Vamos ver. Eu não acredito que em algum momento da história política alguém tenha tido um vice-presidente em que o presidente confia o tanto que eu confio no Zé Alencar. Como é que foi feito com o Zé Alencar? O Lula tomou a seguinte decisão para ser candidato em 2002. Ele estabeleceu 4 exigências para o PT e eu estava na cúpula do PT. Primeiro, vou flexibilizar o programa do PT, que acabou dando num erro que foi a Carta aos Brasileiros. 2, vou ter um vice ligado ao capital produtivo. Terceiro, vou ter um publicitário que foi o Duda Mendonça. 4, eu vou ter candidato a governador no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Itamar Franco era um homem simples que se fazia passar por simplório. Era também um homem de muita sorte. Toda a carreira política dele foi marcada pela sorte. Em 1974, quando ele virou senador da República, ele era prefeito de Juiz de Fora e foi eleito para o Senado naquela onda pró-oposição ao governo militar. Ele era então do MDB. Ele foi um homem capaz de se preocupar com miudezas e pequenas implicâncias e passar a vida cercado pela turma do pão de queijo, formada pelos velhos amigos mineiros, sobretudo de Juiz de Fora. Mas, ao mesmo tempo, Itamar foi capaz de grandes gestos. O aval ao Plano Real, lançado durante o seu governo pelo grupo de economistas ligados a Fernando Henrique Cardoso, é o maior exemplo disso. Sua atuação neste final de vida foi de atos mais do que de palavras. Sua oposição era consistente e consequente. Tinha rumo. Gente assim anda em falta na política. Realmente, gente assim anda em falta na política, né? E talvez seja por isso que o Brasil está atravessando esse momento difícil. Porque quando você tem ausência de liderança autêntica, você tem vácuo de poder, né? E aí as pessoas ficam no escuro. Está precisando de um mineiro levantar, né? Para trazer de volta essa luz para o Brasil. O mineiro que sabe escutar o Brasil e que sabe falar pelo Brasil, não é? Então, sempre foi assim. Então, quando o PT queria fazer, o Lula queria fazer seu sucessor, ele foi buscar quem? Foi buscar uma mineira. Olha, pela primeira vez, Minas vai ter, o Brasil vai ter uma presidente mulher. E quem que foi a mulher que ele foi buscar? Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é de Belo Horizonte, mas construiu a vida política dela no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a história dela com Minas Gerais era uma história pequena, mas era uma raiz mineira, né? E foi buscar um vice aonde? Em São Paulo, para dar retaguarda.
Só que São Paulo é mais ambicioso que Minas Gerais. Minas Gerais não é tanto. E a história da Dilma Rousseff ainda vai ser recontada, sabe? Porque Dilma Rousseff foi a primeira mulher, né, que conseguiu ser presidente da República. Como ela conseguiu, é outra história. Mas ela entrou para a história como a primeira mulher presidente da República. Foi cassada. Né? E foi cassada sem apresentar, eu ainda não vi, né, uma prova de corrupção da Dilma. Ah, ela foi cassada por quê? Pedalada fiscal. Assim, ganho material. Olha, ela se beneficiou disso, daquilo. Eu não sei. Eu não vi. Você viu? Tanto que eles nem tiraram os direitos políticos dela. Agora a história da Dilma tem que ser recontada, sabe? A Dilma foi candidata a Senado aqui em Minas Gerais. E ela estava liderando as pesquisas. Eu não sei, sabe, se derrubaram a Dilma. Porque quem ganhou aqui em Minas foi uma pessoa que não tinha expressão nenhuma, que não era conhecido. Sabe quem era? Pacheco. Pacheco tirou a vaga da Dilma. Tá. Vocês podem falar o que vocês quiserem da Dilma, mas foi a primeira mulher presidente do Brasil. Né? E foi no governo dela que aconteceram as maiores denúncias de escândalo de corrupção. E foi no governo dela que o próprio PT foi os que mais sofreram com a justiça. Interessante, né? Foi no governo da Dilma que aconteceu a Lava Jato. E que só não continuou porque o pessoal queria estancar a sangria. Eu acho que aquela mulher tinha uma história para contar. E olha, pensa bem. O Lula voltou, terceiro governo do Lula. Aí vai tantos ministérios, 30 e tantos ministérios, fala pá. E a Dilma? E a Dilma? Gente, a experiência da Dilma, presidente eleita 2 vezes pelo PT, única mulher presidente. Ah, não, aproveitou quem? A Marina. Aproveitou quem? Aquela lá que foi candidata a presidente, nem sei o nome dela, esqueci. Né? Aí vai para o esporte, uma mulher. Vai para sei lá o quê, uma mulher. Vai para sei lá o quê, uma mulher. São mulheres que eu nem consigo mais lembrar o nome. Mas é a Dilma. Por que não foi para o governo do Lula? Tem uma pergunta curiosa aí, não tem? Não. Vamos dar um emprego para a Dilma, porque a Dilma não pode. Eu não quero a Dilma aqui no meu governo. Quero ela bem longe. Põe ela lá dá um cargo para ela lá para não ficar ruim, né? Para não ficar ruim para a gente. Porque, olha, a Dilma foi presidente do Brasil, é do PT. Por que ela não foi aproveitada na administração do PT? Por que eles quiseram ela bem longe do Brasil? Tá, mas essa é outra história, tá certo? Olha os fios desencapados. Então, Minas continua, né? E aí vem a eleição 2022. E quem que sai candidato? De um lado, o Lula com o Alckmin. Alckmin paulista, né? Do governo de São Paulo, história com São Paulo. Lula diz que é do Nordeste, mas para mim é paulista. Foi pequeno para Santos, criou a vida dele ali no ABC, a cultura dele toda metropolitana. Então, para mim, 2 paulistas. Onde que eles vão buscar essa unidade nacional? Bolsonaro é paulista, mas eu acho que sua história é com o Rio de Janeiro. Construiu, né, sua vida política, sua identidade com o Rio de Janeiro. E aí ele foi buscar um vice no Rio Grande do Sul. Sim, Mourão, Rio de Janeiro. Aí foi aquele governo assim, truculento. Por quê? Faltou o tempero de Minas. Bolsonaro percebeu isso. Onde que ele foi buscar o vice dele? Em Minas Gerais. Então, o candidato a vice-presidente do governo, do segundo governo do Bolsonaro, que teria ganho se não fosse aquilo que a gente sabe que aconteceu, né? Vamos conhecer um pouco. Quem é o vice? O candidato a vice, que seria o vice-presidente,
que ia dar uma estabilidade, que ia dar um respaldo, né, para o Brasil conseguir estável. Não esse país dividido que nós estamos vivendo. Vamos lá. A opção do presidente Jair Bolsonaro por Braga Neto, ele é um nome já experimentado, fiel ao presidente e que tem um serviço prestado. Significa que o presidente está prevendo problemas no pós-eleição. E neste caso, o presidente Jair Bolsonaro teria Braga Neto como um forte interlocutor entre os integrantes das Forças Armadas, e esta é a história. Olha, o sonho dos partidos políticos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro, o chamado Centrão, que não existe, né? O Centrão é como uma mula sem cabeça. Todo mundo diz que já viu, que existe, mas na verdade, oficialmente o Centrão não existe. É um grupo de partidos que tem como opção o centro-direita, né? E que está apoiando o presidente. Esta chapa do presidente Jair Bolsonaro e o Braga Neto é a famosa e tradicional chapa puro sangue, né? Por que o PL hoje tem o Bolsonaro e aguenta tudo do Bolsonaro? Já me falaram lá, o Bolsonaro enche o Valdemar Costa Neto, exige coisas, é uma confusão desgraçada, mas ele tem um potencial eleitoral absurdo e tem 1000 prefeitos que querem se filiar ao PL, sei lá eu quantos prefeitos, porque ele tem muita popularidade. É gostoso escutar isso de uma jornalista do UOL, não é? Então é aquilo que eu falei para vocês, gente. Tem os partidos de direita, os partidos de esquerda e os partidos de centro. Então quando a direita governa, a direita é a situação. Quando a esquerda governa, a esquerda é a situação. E o centro? O centro é posição, gente. Ninguém governa sem maioria. Então a direita vai buscar no centro a maioria para governar. A esquerda vai buscar no centro a maioria para governar. Então, Centrão não quer dizer que é coisa errada. O centro participa de todos os governos. Por quê? Porque é um mediano. É onde você busca o consenso. Nem muito, nem pouco. Nem de mais, nem de lá. A gente quer o meio termo. Então, esse negócio de criticar Centrão é uma porcaria, né? Mas não, é isso mesmo. Situação, oposição e posição. O centro sempre foi isso. Posição. É fisiologista, não é não. O centro é o meio termo. Ninguém governa sem maioria. Então vocês vão buscar onde? Nas pessoas que têm meio termo, entendeu? Que está mais próximo de quem? Está mais próximo da esquerda ou está mais próximo de quem? Está mais próximo da direita, entendeu? Aí essa frase dessa menina, que eu acho interessante, né? Eu gostei de encerrar com ela por causa disso. Vamos lá. Puro sangue, né? Por que o PL hoje tem o Bolsonaro e aguenta tudo do Bolsonaro? Já me falaram lá, o Bolsonaro enche o Valdemar Costa Neto, exige coisas, é uma confusão desgraçada, mas ele tem um potencial eleitoral absurdo e tem 1000 prefeitos que querem se filiar ao PL, sei lá eu quantos prefeitos, porque ele tem muita popularidade. Então, o vice do Bolsonaro era o Braga Neto. Sabe quem foi Braga Neto no governo do Bolsonaro? Foi o ministro da Defesa. O ministro que comandou as 3 Forças Armadas. Entendeu? Isso não cria assim uma certa... um clima de frenesi para você, não? Tá, então para encerrar, antes de eu fazer a frase final, gente, não esqueçam, nós estamos aqui com essa CCI na 57ª edição. A gente está indo para pacificar esse país. Você sabe que isso é uma tarefa muito difícil. Você só vai ver isso aqui. Tem muitos temas ainda para ser abordados. E você está tendo o privilégio de ter isso aqui. Porque vocês estão contribuindo com esses PIX que me dá essa possibilidade de fazer essa pesquisa para trazer isso para vocês. Para vocês conhecerem o Brasil. Porque vocês vão conhecer o Brasil, vocês vão aprender como que esse país pode chegar no lugar que ele quer chegar. Tá certo? Então, Minas se levanta nesse momento de agrulhas, né? Que nós estamos vivendo uma experiência que a gente não viveu, né? Nos últimos, diria, 100 anos. Então, o peso de Minas é muito importante nessa hora. E essa CCI,
que acontece em São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, terra de Tiradentes, terra dos Inconfidentes, terra de Tancredo Neves. É aqui que vocês vão receber, né, essa inspiração para a gente pacificar esse país. Então não esqueçam de continuar contribuindo com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. João, não trabalho com Pix. Eu tenho como ajudar? Tem, compartilhando, comentando, se inscrevendo, curtindo, entendeu? Comentando com as pessoas, trazendo mais pessoas para seguir a gente, tanto no YouTube como no Facebook, entendeu? E contribuindo com o Pix no jpnoticias@gmail.com. Mas eu não tenho como contribuir com o Pix. Quiser fazer um depósito na nossa conta poupança, tá lá. Conta na Caixa Econômica 31888-8, agência 0151, CPF 248-179-10615. Tá bom? E se alguém achar lá, mas já apareceu João Batista Guimarães. João Batista Guimarães é meu nome de batismo, tá? João Paulo é meu nome de mídia. Eu já fiz muito trabalho com mídia, então eu preferi separar as coisas. Mas vocês não fiquem assustados. Achei um nome diferente lá. Não, sou eu também. Tá bom? Então, para terminar, vou deixar uma frase aqui que vai deixar muita pulga atrás da orelha. Imagine, gente, se descobrirem, se a oposição descobrir que o 8 de janeiro foi patrocinado pelo diretório do PT. Imagine como o Brasil vai ficar. Imagine se aquelas pessoas ditas como infiltradas foram bancadas pelo diretório do partido do governo. Como que o Brasil vai ficar? Imagine que se a Suprema Corte estiver concominada com essa trama que aconteceu do 8 de janeiro. Imagine só. Como que o Brasil vai ficar? Então, sabe, é um momento de muita tensão. Tensão e atenção. Você precisa estar atento para esse momento, tá certo? E essa mulher aqui encerrou falando o quê? Falando o quê? Já me falaram lá, o Bolsonaro enche o Valdemar Costa Neto, exige coisas, é uma confusão desgraçada, mas ele tem um potencial eleitoral absurdo e tem 1000 prefeitos que querem se filiar ao PL, sei lá eu quantos prefeitos, porque ele tem muita popularidade. Então, gente, isso que está falando é o pessoal da oposição, viu? Não é nosso, não. Quer dizer, não é nosso, não, porque eu não sou situação. Eu tento me colocar aqui, sabe, como um fiel da balança, mas às vezes você fica assim, sabe, meio tentado a fazer alguns comentários. Mas o que ela quis dizer é o seguinte, que o Bolsonaro é um cara muito forte. Ela está admitindo isso. Ela é da esquerda, é do UAU. Sempre teve colocando essa coisa do terrorista, papapá e tal, negacionista e tal. Então, meu amigo, quem é forte, muito forte, é quem está bem com a população. Quem é fraco, muito fraco, é quem está mal com a população. Então, o Bolsonaro é um cara que tem formação militar. O Braga Neto, que é o vice dele, é um cara que tem formação militar. Foi ministro da Defesa. Tem uma regra de guerra, isso aí, né? Sábios diziam, quando você é muito forte, mostre fraqueza. Quando você é muito fraco, mostre força. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, né, a equipe do Bolsonaro, o Bolsonaro mostrando fraqueza. E a própria direita sabe, a própria esquerda sabe que ele é forte. E ele se mostra fraco. Quando ele se mostra fraco, aquele que é fraco quer mostrar força. E aí o que acontece? Ele põe a cara, ele se expõe, ele se fragiliza. Entendeu? Ele erra e ele cai. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Muita coisa tem para vir. Me ajude a manter essa Comissão Cidadã de Inquérito para o meu bem, para o seu bem, para o bem da nossa nação. Independente de quem votou em quem.
aqui a gente está seguindo o caminho certo. Conto com vocês. Um abraço.